Agora, uma coisa curiosa, vou te contar. Eu encontrei uma pessoa que eu conheci, e o que você trabalha? Eu trabalho com narizes eletrônicos. Ah, nossa, que interessante. Então, o cara, por exemplo, sofre um acidente e perde o nariz. Isso que eu ia perguntar, se dá para substituir. Mas não é. Os nossos narizes não são próteses. Né? Sim. Que talvez o nome nariz eletrônico pode levar a essa confusão. Não, ele não é um nariz para colocar no lugar de um nariz defeituoso. Mas poderia, por acaso? Não sei, acho que sim, acho que você pode desenvolver. Deve ter já, não sei se tem. Eu não sei como que você mandaria o sinal para o cérebro entender. Quer dizer, essa conexão... Ah, mas aí tem a galera lá, o Nicoleles, esse povo aí que estuda essas coisas Isso, neurocientista. de tá? como pegar esse sinal Provavelmente, aqui. eu não vou falar do que eu não sei, então eu acho que... Mas pode ser um futuro aí, né? Pode ser um futuro, né? pode ser um futuro. Que Entendeu? demais, hein? É porque o nariz realmente dá essa impressão, né? Que a gente vai pegar e vai... A gente que vai colocar. Não, mas eu nunca pensei nisso. Quando a pessoa falou, eu falei, olha, que interessante, pô, né? Imaginar que é para substituir. Sim. É como, por exemplo, um coração artificial, né? Quer dizer, Porque aí a gente substitui, Substitui, né? Joga né? lá dentro e manda bala. Mas nesse caso, não. O nariz eletrônico não é para isso. É para... Mas ele surgiu, desde quando surgiu isso, ele surgiu com esse nome? Nariz eletrônico mesmo? Foi em 1980, não é tão... São 40 anos. Não é... 40 é anos. novo, é novo. Que dois cientistas, um inglês, outro indiano, que fazia doutorado com ele. Aliás, eu conheci, um já faleceu, né, o orientador. E eles sugeriram este nome num artigo. Eles falaram, olha, já trabalhavam com sensores acoplados a sistemas de inteligência artificial para isso. E aí eles falaram, olha, vamos chamar esse tipo de equipamento de nariz eletrônico. E a comunidade aceitou, pegou. Entendi. Né? Pegou. Aí aquelas coisas que pega, não tem Não, jeito, pega, né? e todo mundo hoje cita. Fala, olha, nariz eletrônico, e cita o primeiro... Cita o cara lá. Cita é o Nature que eles publicaram. Ah, publicaram na Nature, que maneiro. Publicaram na Nature. Né? Que demais. Eles têm, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 citações, não sei quantas mil citações, só neste artigo, porque todo mundo cita. Que é o primeiro artigo que fala em nariz, né? Electronic Nose, né? Entendi. E-nose, né? Então, E fala nesse sisteminha aí completo, que são os sensores e mais o sistema ali de inteligência artificial para analisar. Isso, exatamente. Então, E baseado na australiana. Não. Australiano é o uso de nariz eletrônico para a detecção de Parkinson. Ah, de Parkinson. Não, mas ela é mais recente. Muito recente. É 2 anos atrás. Ah, entendi. É muito recente. Eu pensei que ela estava lá no começo. E da onde que os caras tiraram essa ideia aí? Você sabe? Do quê? Os primeiros lá. Lá na década de 80. Não, o orientador chamava Dodd, Persaud é o indiano e o Dodd era o inglês, né? Ele era um cara que tinha várias empresas de perfumaria, de perfumes e tal, e ele queria ter um equipamento que pudesse distinguir, que pudesse... Para fazer tipo um controle de qualidade nos Controle de perfumes. qualidade, para saber se é falsificado ou não é, tal. Maneiro. Ele é um cara meio excêntrico. Mas ele tinha as empresas mesmo. Ele tinha carros, os carros dele, isso o Persaud contou num congresso agora recentemente, os carros dele eram todos de 400, 500 cavalos. Caramba. E aí alguém perguntou, mas por que você precisa de um carro de 400 cavalos se na Inglaterra é tudo tão controladinho, você não pode correr? Ele falou, um dia que você dirigir um carro de 400 cavalos, você vai entender, porque a sensação de você pisar ele ir, não importa se subir e descida, não importa nada. Tem a potência ali na tem ponta do pé, né? Tem uma potência infinita. Se eu vou usar, é outra história. É outra história. Provavelmente ele corria, né? Era um cara, então, era cientista, tinha empresa. Ele incubou várias empresas, depois ele vendia essas empresas para empresas de perfumes grandes para fazer controle. Então começou na área de perfume. E aí ele ganhou muito dinheiro, e aí ele comprava esses Porsches, esses carros Lamborghinis. Ele tinha vários carros muito potentes, né? E era um cara brilhante, ele tem muitos artigos. Né? Que legal. Ele e o indiano. O indiano até hoje está ativo, está em Southampton. Não, agora ele está em Manchester. Está em Manchester, na Universidade de Manchester. E continua ainda nessa área. Nessa área de narizes já mais especializados, assim. Né? Que legal. E porque hoje, qual que é o estado atual do nariz eletrônico?
é esse aí que o senhor falou, para pegar doenças e tal. E como que São é o aplicações onde você pode usar, entende? Pode substituir o nariz humano. E olha, assim, a gente não tem ideia, mas o pessoal bate na porta, né, manda e-mail, fala assim, olha, eu tenho um problema assim, será que seu nariz não poderia... E aí você descobre os problemas que existem onde o nariz poderia ser aplicado. Eu vou te dar um exemplo assim, muito esdrúxulo, mas enfim. Empresas que vendem água em esses galões de 20 litros. Certo. Eu nem sei se é correto falar, porque galão é 4 litros e pouco. Exatamente. 3 litros. O galão é aquele negocinho de plástico lá que a gente aquele compra, negócio de plástico, de 20 litros. Aquilo volta, é retornável, né? E enchem de novo. Eu não vou falar o nome, mas tem uma indústria que vende, faz um monte de coisa, inclusive vende água, né? E lá tem um cheirador de galões. Olha só. Por quê? Porque tem gente que faz sacanagem, né? Pega o galão, acabou a gasolina no carro, vai no posto com um galão desses que é usado para água, põe lá combustível. E vai ficar. E a lavagem, eles me falaram que a lavagem é com soda cáustica, depois água 3 vezes e pronto. Essa é a lavagem padrão dos galões, né? Você não tira o cheiro de combustível. E se você botar água lá e vender, imagina, o cara vai comprar água mineral, vai pagar para não usar da torneira, que aliás é uma água muito boa no Brasil, a água da Sabesp é fora de série, muito premiada, tudo. Mas enfim, o pessoal quer usar água mineral, e aí está com gosto e cheiro de, por exemplo, gasolina. Hidrocarbonetos penetram dentro do plástico, você não tira com água e soda. Né? Entendi. Então, tem que descartar esse galão. Né? Vai para... Aí passa pelo sensor, pelo nariz. Não, passa por uma pessoa, que é o cheirador. Como tinha tem cheirador de galão. De galão. Caramba. Não, é sério. Ele trabalha lá e esse sim, esse não. Né? Agora, o dia que ele está resfriado, o dia que ele não vem, o dia está de mau humor, sei lá, você depende muito desse sujeito. Né? Então, a gente foi procurado para desenvolver um nariz que, pronto, cheira o galão e fala, não tem cheiro estranho, ou tem cheiro estranho, já descarta. Entendeu? Eu nunca poderia imaginar que um nariz meu fosse trabalhar nisso. Nessa aplicação, né? Indústria de suco de laranja. Se tem uma laranja ali no silo esperando o processamento e ela está com Penicillium digitatum, um fungo lá, uma infecção, acabou. Esse suco você não exporta mais, porque ele fica com gosto de passado, enfim, não dá. Sai do padrão, né? Porque tem um padrão de exportação, entendi. E quando a gente começou a trabalhar com isso, o dado que eu tinha é que 50%, metade das laranjas, depois da colheita, que estão aguardando o processamento para a indústria de suco de laranja, são descartadas por essa infecção. Caramba! Não é pouco. Então, é muito importante que você tenha alguma coisa que detecte isso. Né? Então, as aplicações vão surgindo. Você não tem nem ideia, mas aí alguém bate na sua porta e fala, eu tenho um problema assim. Será que o nariz vai servir? Muitas vezes, sim, funciona. Muitas vezes, não. Acontece, já tivemos problemas que a gente ficou 1 ano desenvolvendo o nariz, mas simplesmente, posso até falar, era a detecção de óxido nítrico em urina. Óxido nítrico é um marcador de sepse em pacientes que estão em UTIs. E a análise demora, é uma análise quimioluminescente, demora algumas horas para fazer, então acharam que talvez o nariz fosse fantástico, porque em 2 minutos já está em tal nível, não está. E eu tive uma pessoa que trabalhou nisso quase 1 ano e conseguiu desenvolver sensores que detectavam partes por milhão, ppm de óxido nítrico. Só que o que precisa na urina para sepse é ppb. Parte por bilhão. É 1000 vezes mais sensível do que o nosso melhor nariz. Então, é um caso que... Mas isso ainda pode ser uma aplicação com o desenvolvimento tecnológico aí. Pode, mas no momento eu vou te dizer que nós não conseguimos, entende?
Em ciência é muito interessante, que você só publica o que você conseguiu, o que deu certo, o que está ótimo. Tudo que não deu certo, você não tem como publicar. E é péssimo isso, porque... É onde que não deu certo que você vai aprender, né? Não, é porque outra pessoa tem a mesma ideia e não sabe que não deu certo. Né? Tinha que ter vai uma revista de tudo que não deu certo. Aí, ó, vamos montar revista só de coisa errada. Ué. Não, isso aí é verdade mesmo. Porque pode ter alguém trabalhando nisso, já sabe que não deu certo. A pessoa vai perder com certeza. Muita gente repete ideias, experimentos de ideias que já foram feitas e não deram certo, né? Então, a gente, às vezes, nas entrelinhas, a gente tem que dizer... Entendi. Dá uma pista ali para a pessoa. Para NO não foi, entendeu? Não funcionou. Fizemos um teste aqui de controle usando NO, mas... Responde isso aí, mas não responde aquilo. Certo. Mas também você não pode fazer muito isso porque você está dizendo que seu nariz não é tão bom assim, né? Tem que ter o peso certo ali, né? De como tentar passar uma mensagem, mas não, né? Acabando com o seu trabalho. Mas tinha que ter um Journal of Negative Results. Né? Seria sensacional. Um jornal, sucesso, uma revista de resultados negativos, né? Tudo que você não deve fazer porque não vai dar certo. E é super importante. É super importante, mas não existe. Não existe, né? Não se faz. E aí se perde um pouco de tempo e dinheiro, né? Os experimentos têm um custo, né? A pessoa também tem um custo, né? O cientista, tudo, né? O aluno. Então, exatamente.